Nós vamos agora utilizar o CSS nos forms do HTML, né? Na casa do CSS Forms, nós temos alguns estilos que são bastante interessantes e são padrões, tá? Do CSS, são exclusivos para os forms do CSS, ok? Então vamos iniciar a nossa apresentação mostrando as características dos forms com o CSS, né? A aparência de um formulário em HTML pode ser enormemente melhorada com o CSS. Podemos utilizar as bordas do form, os planos de fundo, comportamentos e outras características apenas usando o CSS, ok? Podemos inclusive selecionar que tipo de campos nós queremos estilizar. Então veja bem, todos os campos de formulário, a grande maioria deles, são inputs, tá? Então, se você definir uma estilização para input, ele vai pegar todos os tipos de inputs que você vai ter no formulário. Mas digamos que eu queira estilizar somente aqueles inputs de texto, que são os inputs padrões, onde você coloca dados dentro deles, tá? Você pode fazer isso de forma individual. Então, estilizando campos, você pode inclusive determinar o tamanho do seu campo, da largura do seu campo, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, o input com o tamanho, com a largura de 100%, ele vai pegar de um lado a outro da tela, o campo de um input desse tipo, tá? Então ele se aplica a todos os elementos input. Mas e se eu quiser estilizar um tipo específico de input? Nós podemos selecionar, usar o seletor de atributo. Por exemplo, eu posso dizer que todos os inputs, mais do tipo texto, seja de alguma forma, ou seja, ele vai selecionar somente os inputs campo texto e assim por diante. Os campos de password, os campos de número, tá? Que já é do HTML5, esse number. Então, todos os inputs, cada um com o seu tipo, eles podem ser selecionados de forma individual. Eu posso modificar a borda, tá? Com todas aquelas propriedades que a gente já aprendeu sobre bordas. E eu posso fazer isso para cada tipo de input também, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu tiver um input que for do tipo texto, ele vai ter uma borda de 2 pixels, vai ser sólida e vai ser vermelha. E eu posso ainda determinar uma borda arredondada, tá? Se quisermos que os campos do tipo texto possuam somente uma borda inferior, tá? Porque todo padrão do HTML, quando você cria um input, é que ele tem uma borda sólida ao redor. Eu posso colocar uma borda somente abaixo, tá? Então, input type text, coloco borda none, ou seja, para ele não ter nenhuma borda, tá? E o border bottom, eu posso definir só uma bordinha embaixo, como se fosse uma linha embaixo de 2 pixels, sólida, vermelha, ok? No caso de inputs coloridos, nós podemos modificar a cor de fundo, como a gente já viu como é que se modifica a cor de fundo com o background color, tá? Então eu posso dizer que a cor do campo, ele vai ter uma cor de background, que é essa cor aqui em hexadecimal, e a cor da fonte, quando você escrever, vai ser branca, ok? E por padrão, alguns navegadores, quando você clica no campo para digitar alguma coisa, eles costumam desenhar uma linha, um outline, tá? Quando são selecionados, ou seja, a propriedade for used. Então você pode remover esse comportamento. Quando você quer, por exemplo, fazer um campo com a linha só embaixo, mas não quer que ele apareça esse outline, quando você clica nele, você pode usar essa propriedade outline none, ok? Então, se eu quiser modificar também, eu posso modificar o comportamento do focus, ou seja, quando eu entrar em um campo, quando eu for digitar em um campo, eu quero que ele mude o comportamento. Por exemplo, eu crio lá um formulário padrão, tá? E quando eu for digitar alguma coisa em um campo, ele modifique características. Então, é utilizado o seletor focus, ou seja, nesse exemplo aqui, eu estou dizendo o seguinte:
toda vez que o usuário clicar no campo de input tipo texto, ele mude a cor de fundo para azul. Isso é interessante em sites HTML, quando você quer mostrar ao usuário qual é o campo que ele está editando, entendeu? Se você não definir nada, todos os campos vão ter a mesma cor. E você pode definir uma cor diferente para aquele campo que está sendo editado na hora, tá? Então, por exemplo, eu posso, aqui nesse caso aqui, eu posso determinar uma cor como light blue, eu posso colocar o foco, quando ele focar no campo, ele colocar uma borda sólida com essa cor, tá? E assim por diante, beleza? Então vamos ver isso na prática? Deixa eu botar aqui meu VS Code. Então no VS Code, vou fazer o seguinte, aquele mesmo site que a gente estava vendo antes, tá? Aquele mesmo site que a gente estava vendo antes, vou criar uma div aqui e vou criar um for, certo? Pronto. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um label, que também pode ser estilizado, tá? Depois a gente pode ver isso. Nome. Vou criar um input type text. Vou criar outro label, senha. E aqui o input type password. Ok, já tenho meu formulário. Se eu for aqui para o meu navegador e der um refresh, apareceu o formulário. A div está sofrendo aquela alteração do HTML, tá? Você vê que ele criou aqui um formulário, ele criou inline, né? O formulário em si, essa tag form, ela é um elemento de bloco, tá? Então, se eu colocar qualquer coisa aqui depois do form, ela vai vir para aqui para baixo. Ela é uma tag de bloco. Só que os campos, o input e label, eles são elementos de linha. Então, toda vez que eu crio um formulário, esse formulário ele vai ser mostrado em linha. Aí vamos começar a trabalhar com o nosso CSS, né? E se eu quiser que o formulário ah, ele seja vertical e não horizontal dessa maneira? Simplesmente eu chego aqui e digo que para todo input, o display vai ser block, tá? Display block no navegador, opa, o formulário já mudou, tá? Então eu faço, você pode, o formulário vertical não precisa fazer nada, ele é o padrão, os campos eles são inline, mas se você quiser que eles fiquem um abaixo do outro, display block, tá? Eu posso colocar aqui, vou botar lá para o meu VS Code, vou criar mais um campo, e posso colocar aqui mais um input, colocar um label, sei lá, perfil, e colocar um input type text e dizer que ele tem um width de 500 px, style igual ao width de 500 px, certo? Posso determinar o tamanho. Estou fazendo um styling inline, né? Então, quando eu criei aqui, voltar lá para o meu site, está aqui o perfil, um tamanho maior. Você pode determinar o tamanho, tá? E com esse tamanho determinado, você pode determinar, por exemplo, campos com tamanhos diferentes, de acordo com o tamanho máximo de caracteres que ele tiver, tá? Então, por exemplo, se eu disser que um campo nome no meu banco de dados tem 70 caracteres, eu posso estilizar para que ele mostre os 70 caracteres, tá? E assim por diante.
Outra coisa que a gente viu lá na apresentação, você vê que o campo ele tá um campinho bem junto do outro, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer, vou dar uma margem para esses estilos, né? Posso utilizar um tamanho de margem. Então eu posso aqui display block e posso colocar uma margem em cima e embaixo só, né? Posso colocar o seguinte, 10 px, 0 px, ou seja, margem em cima e embaixo e nenhuma margem esquerda e direita, tá? Quando eu vou aqui no meu navegador e dou um refresh, vê que os campos já se afastaram mais, já ficaram mais afastados, tá? Posso dizer também que o padding desses campos tá bem, você vê que ele tá bem apertadinho, né? Posso fazer o seguinte, eu posso fazer um padding, posso fazer maior em cima e embaixo, digamos assim, 10 px, e posso botar 5 px dos lados. Então, quando eu for para o meu navegador, você vê que eles aumentaram o tamanho, então aqui maiores, né? Posso alterar também a propriedade border radius para 5 px, que aí ele vai ficar com a bordazinha arredondada, porque aqui ó, já arredondou mais a borda, ficou arredondada. Posso tirar essas bordas, inclusive, né? Então, se eu vou tirar a borda, não tem sentido de ficar os border radius. Eu posso fazer o seguinte, aquilo que eu falei, border down, border bottom, 2 px, solid, do que vai acontecer quando eu voltar para o meu navegador, vai acontecer, tem aqui, é nome, você vê que ele deve estar desenhando uma borda, né? Aqui, então eu posso fazer aquela modificação que eu falei, que é outline none, outline, outline none, ok? Então se eu volto para o meu navegador, clico em cima de um dos componentes, ele já não apresenta aquela borda, já fica, tá? Então assim, você pode brincar e estilizar o seu form do jeito que você quiser. Você vê que ele ficou bem coladinho aqui no na div, né? Eu posso chegar aqui no form e fazer um estilo inline, colocar um padding de 10 px todos os lados, por exemplo. Aí aqui você vê que ele já deu uma afastada dos do lado, né? Posso fazer esse padding aqui no form. Ou colocar padding, colocar no estilo aqui. Eu botei o input, no caso não é o padding, né? A margem. Posso colocar uma margem à esquerda e à direita também de 10 px. Então quando eu estilizar, isso aqui eu coloquei. Você vê que a margem está só para os inputs, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu voltar para o VS Code para vocês verem. Eu posso colocar aqui nos inputs e aqui eu posso criar para os labels. Label.
Posso colocar uma margem da mesma forma. Margem 10px, 10px. Quando eu volto lá para o navegador, vê que ele está afastando aqui do nome para o nome do. Porque a margem ele está botando abaixo também, né? Então 10px, 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 0px. Top, left, eu posso botar 0px e 10px. Ver aqui. Isso para label. Em cima, só quero a esquerda, né? Em cima eu vou colocar 5px, direita 10px, não preciso colocar, 0px, abaixo 0,10px e à esquerda 10px para label. Top, top, right, bottom, left. Era para ele ter 10px, 10px. Deixa eu ver aqui. Estranho. Ele foi 5px. Aqui ele afastou. Margem 10px, 5px. É estranho, ele não tá pegando o label. Por quê, minha gente? Era para ele ter afastado o label daqui do início. Estranho, depois eu vou até pesquisar isso. Porque é que o label não está acompanhando. Padding. Estranho. O label está ficando colado aqui. Estranho isso. Mas tudo bem. Vamos lá, depois eu dou uma olhada nisso aqui. Porque é que ele não está estilizando o label. Tá 10px em tudo. Agora ele veio, né? Estranho isso. Margem 10px, 5px. Ok. Então ele estilizou aqui, tudo certo. Então você pode criar isso aqui. E aquela questão do input que eu falei, que é. Aí você tem que fazer o seguinte: existe uma regrinha como o HTML. Deixa eu mostrar aqui como é que está o nosso navegador, né? Tá aqui os inputs, com as margenzinhas e tal, tá? É, voltar para o VS Code, aquilo que eu falei em relação ao focus, né? Quando ele focaliza a tela, veja bem, para que você determine o comportamento de focos, é interessante você fazer isso depois de você definir as configurações gerais do seu input. Porque é aquilo que eu falei, como ele é uma renderização em cascata, o HTML, o navegador, ele primeiro vai fazer todas essas alterações aqui, e se ele encontrar mais alguma alteração do input abaixo, ele vai fazer essas modificações, inclusive se passar por cima de outras, tá? Então, por exemplo, digamos que quando eu tiver um input focus, ou seja, quando ele focar, quando ele entrar no campo, eu quero fazer o seguinte, eu quero que o background color dele seja light gray, que é um cinza bem clarinho, tá? E eu quero que a border bottom ela vá para 3px solid red, tá? Então, quando eu focar em
Em um campo, eu quero que ele mostre, faça esse comportamento aqui, tá? Então vamos voltar lá para o nosso navegador, voltar lá para o nosso navegador. Tá aqui o meu formulário, certo? Já criado. Quando eu clico para digitar o nome, por exemplo, ele já muda a forma desse elemento, tá? A senha, perfil. E eu posso, por exemplo, tá quadradão aqui, vamos ver se funciona. Eu fazer aqui border radius 5px. Ver como é que fica isso aqui. Botei um border radius, tá? Então aqui, quando eu clico, você vê que o campinho fica arredondadinho os cantos, tá vendo? Certo? Então essas são as formas de estilizar o nosso HTML, e os nossos formulários no HTML. Existem mais formas? Existem, tá? Como a gente está vendo no CSS básico, essas são as características mais utilizadas no CSS, tá? E por fim, nós podemos nos aprofundar no CSS, tá? Quem se interessar, principalmente por essas tecnologias de front-end, que é o que a gente está vendo, além desse CSS básico e puro que a gente viu aqui, existem frameworks de CSS, tá? Você consegue estilizar a sua página. Então, por exemplo, um local interessante de você pesquisar, e que inclusive essa apresentação foi baseada, você pode visitar a W3 Schools, tá? Que é, digamos assim, a escola da W3C. Para quem não está lembrado, não ouviu falar, W3C é chamado World Wide Web Consortium, ou seja, é o consórcio da World Wide Web. Ou seja, em linguagem grosseira, é o consórcio da internet. Essa W3C é uma entidade que padroniza os elementos do HTML, CSS e JavaScript. Tá? Então, tudo que os navegadores mostram para você são baseados nos padrões determinados por essa W3C. E o W3C tem essa escola, que é o W3 Schools, tá? Que é nesse site aqui. Então ele mostra as características de cada elemento HTML. Vocês vão ver que tem muito mais elementos do que a gente ensinou. Porque se a gente fosse ensinar, por exemplo, tudo de HTML, a gente passaria o semestre inteiro só em HTML, tá? Então você tem muitos elementos HTML, muitos elementos CSS, JavaScript também vai ser lá o material que eu vou postar em JavaScript também é com esse padrão da W3C, tá? E você tem o CSS avançado. Tem uma parte lá do CSS que é exclusivamente para responsividade, entendeu? Então, quando você for fazer um site, existe um pensamento na área de design que é mobile first. Ou seja, primeiro você pensa em construir o seu site para quem está com o celular na mão, tá? Então, se você quer um site que funcione em todas as plataformas, você tem que ter na cabeça esse pensamento do mobile first, que é você primeiro fazer o seu site pensando que ele vai ser usado no celular. Porque aí, quando você coloca o seu site para o celular, fica mais fácil de você também utilizá-lo para telas maiores, ok? Porque nas telas maiores você tem mais espaço para poder colocar os seus elementos. Então, nesse site, você pode pesquisar sobre outros aspectos do CSS, como eu falei, né? Transições, sombras, gradientes, estilização de imagens, CSS responsivo, tudo aquilo que eu falei. Então, tem vários materiais que vocês podem estudar nesse site. Infelizmente, para aquelas pessoas que não dominam o inglês, ele está totalmente em inglês, tá? Mas é interessante a visita a eles, porque lá vocês veem muitos exemplos, inclusive você tem lá um editor que você pode modificar os exemplos e dar uma estudada
de como a modificação desses exemplos pode afetar o elemento, ok? E também, como eu falei, tem exemplos, testes, e existe inclusive uma certificação em CSS. Essa certificação é paga, tá? Eu não estou lembrando agora quanto é o valor, mas também não é baratinho. Mas o que é a certificação? Você estuda o CSS e você depois faz uma prova, tá? Faz uma avaliação para ver, testar o seu nível de conhecimento de CSS, e dependendo da sua pontuação, você pode ser certificado pela W3C como especialista em CSS, ok? Outra forma que existe bastante interessante de estilizar suas páginas é usar frameworks de estilização. Existe um framework que ele é amplamente utilizado no mercado, que é o Bootstrap, tá? O Bootstrap ele é como se fosse uma biblioteca em CSS que você consegue estilizar bastante os seus componentes. Por exemplo, vou aqui para o navegador para mostrar a vocês como é que funciona o Bootstrap, tá? Então o site do Bootstrap é getbootstrap.com, ok? Aqui você tem o site, ele é em inglês, certo? Você pode, o Google Tradutor, você pode até traduzir ele para português, certo? Então aqui na documentação, eu tenho aqui, por exemplo, componentes de formulário, tá vendo? Aí aqui, ó, como é um select, no Bootstrap, você vê que ele já bota uma outlinezinha bonitinha e tal. Isso você só usando o Bootstrap. E uma coisa que você pode notar é o seguinte, no Bootstrap, que ele lida, todo ele é com classe, tá? Você sempre, se você quiser ter o menu dessa forma aqui, por exemplo, o select dessa forma, você tem que dizer que esse select pertence a essa classe form select. Tudo dele é em classe. Por exemplo, checkbox, você vê que é um div class form check, é uma classe, tá? Então você tem um formulário, você tem o input, class, form, check, input, class, form, check, label. Ou seja, você vai ter um input aqui de checkbox e o label dele, tá? Tem outros tipos de input que você pode criar, como aquela caixa de seleção indeterminada. Inclusive, muito bom que eu acho é o Radio Button, que a gente utiliza, tá vendo? Ele já estiliza, colocando um outline, uma corzinha e tal. E o que eu acho interessante, principalmente nesse última versão, é esses interruptores, que é como aqueles interruptores que são utilizados em celular, por exemplo. Você, ao invés de usar um checkbox, como esse aqui, que é uma coisa bem padrão, você pode usar um interruptor para ligar, desligar, ou selecionar, ou não selecionar, bem bonitinho, tá? Você tem ó, padrões empilhados, certo? Por padrão, a caixa de seleção ela é empilhada, tá? Mas você pode determinar em linha também, ó, só usando uma classe chamada Form Check Inline, tá? Então tem vários componentes aqui. Por exemplo, cartão. Cartão é algo como do tipo assim, ó, a imagem em cima, o título do cartão e o link aqui, ou seja, isso aqui quando você define o card, a class card é uma div, você já tem a imagem, o corpo do cartão, que é isso aqui, e assim por diante, tá? Você pode ter, por exemplo, uma coisa que é bastante interessante utilizando o Bootstrap, são os modais. Que o modal é exatamente isso aqui, ó. É como se fosse uma caixa que aparece quando você quer é, dar um aviso ou fazer uma seleção. Por exemplo, um modal de demonstração. Quando eu clico aqui em modal, o que é que ele faz? Ó? Ele mostra uma página aqui. Ele não tirou a minha página de fundo e mostrou aqui, como por exemplo, salvar alteração, fechar, ou seja, uma caixa aqui. E com esse modal, você pode usar, por exemplo, um formulário. No sistema que vocês fizerem, quando você clicar no modal desse, pode vir aqui um formulário para vocês preencherem e salvar a alteração do formulário, fechar e jogar os dados desse formulário para o banco de dados, tá? Com isso aí vocês têm que estudar esse barra de navegação, link suspenso, você pode fazer.
Tem uma coisa também que é bastante interessante nele, que são por exemplo, deixa eu ver aqui, que é nos formulários, faixa, que é um range. Você pode usar isso aqui, tá? Para determinar valores e assim por diante, tá? Então você tem vários ranges. Você pode usar range que vai de valor determinado a determinado, com step e assim por diante, tá? Grupo de entrada, você pode ter como se fosse uma espécie de uma moldura e ter grupos de entradas para o formulário, certo? Ele envolve o campo e assim por diante, certo? Então, assim, é estudando, verificando cada componente desse, e quem gostar, quem quiser usar, nessa própria documentação, você tem como instalar ele, tá? Existem duas formas. A primeira é utilizando esses dois links aqui, certo? Que eles vão se conectar direto ao Bootstrap dentro do seu site, ou se não, você baixa os componentes, tá? Você faz o download deles dois, são dois componentes, é o CSS e o JavaScript, e você depois coloca aqui dentro do seu navegador, dentro do seu site, com aquele link, né? Dentro do seu site, como aqui no site da gente, a gente colocou aquele CSS, por exemplo, só que ele requer dois arquivos, é o CSS e o JS, tá? E o source, por exemplo, aqui esse script source, aqui ele está apontando para o site. Você pode baixar esse CSS, esse Bootstrap e colocar esse link href, em vez de ser o site, você direcionar para dentro do arquivo que está no seu navegador, tá? O interessante de manter dessa forma aqui é que você sempre vai ter ele atualizado. Qualquer modificação que o pessoal faça na estrutura do Bootstrap ou algum exemplo, você já vai ter acesso. O que não acontece quando você deixa o arquivo dentro do seu servidor, tá bom? Mas é isso, pessoal. Em termos de CSS, a gente viu todas esses elementos que dão suporte a você já criar o seu site e de agora em diante é vocês utilizarem tudo isso que a gente viu e aumentar o seu conhecimento através desses sites e procurar na internet melhores exemplos para estilizar melhor as suas páginas, ok? Nas próximas aulas a gente vai começar a ver o JavaScript, que é a linguagem de programação que permite que você deixe as suas páginas mais dinâmicas, tá? Ou seja, você consiga interagir com as suas páginas, ok? Então, até a próxima aula.